Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rômulo, sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje eu vou falar um pouquinho do porquê assistir, o filme O Feitiço do Tempo, Groundhog Day, nome aí original, O Dia das Marmotas, um filme dirigido aí pelo Harold Ramis, E é um filme muito interessante que vai falar a respeito de um jornalista, um jornalista do tempo, Ele faz previsões do tempo, etc. Ele tem que cobrir uma reportagem no interior da Pensilvânia. E ali ele vai naquele momento bem assim de comemoração caipira, Que se tem essa história, de que se a marmota, eles tiram a marmota à toa, que se ela for pra sombra, o inverno vai durar mais, ou seja, a marmota de algum modo cumpre aquilo que seria o serviço do Phil, E desde o início, o Phil ele se refere a si mesmo como talento, então tem todo um orgulho do personagem com relação a isso, Ou seja, sou orgulho, etc. Contudo, ele é muito insatisfeito, A gente já notou desde o início que ele é insatisfeito com o serviço dele, ele é insatisfeito com a vida no geral, Ele simplesmente caiu na mediocridade cotidiana. Então, primeiramente, o filme tem esse aspecto de hedonismo, Que é muito interessante, ele vai se perdendo no tempo, Para surpresa dele, a marmota acerta. Realmente o inverno vai durar mais, ele acaba sendo preso numa nevasca, E tem que voltar pro hotel. Chegando lá no hotel, vai dormir e, contudo, ele acorda no dia seguinte, era o mesmo dia anterior. Então o filme é o feitiço do tempo também por isso, Porque ele é obrigado a viver várias vezes no mesmo dia, Aí é o dia da marmota, ele vai lá de novo, fazer aquilo, tudo de novo, de maneira medíocre, de maneira insatisfeita e etc, Ele tá no início, lógico que estranha, lógico, ninguém vive o mesmo dia todo dia, mas ele passa por isso, Então, o filme ele passa por algumas fases, A primeira fase seria essa do hedonismo, Então, assim, ele começa a ver que já que ele vai viver todos os dias iguais, ele vai se largar na mediocridade de vez. Então, ele vai se encher de comida, vai fazer várias coisas, sair com mulheres, etc. E é isso, E não dá em nada. E isso levou ele a uma fase depressiva, Óbvio. Então, essa frase depressiva, ele começa a falar, poxa, eu tô tempão vivendo o mesmo dia e etc. Ele tenta o suicídio algumas vezes, E nisso, de certo modo, ele é afim da outra mulher que trabalha com ele, a Rita. E de certo modo ele vai decorando, todas as fases ali para conquistar ela, de alguma forma. Só que acontece que isso é de um modo tão artificial, porque ele simplesmente decora, tudo decorado, Ele decora o que ela gosta, ele decora as falas corretas no momento certo, mas não há uma certa genuidade, Não é algo que vem do coração dele. E ali, no meio da depressão e etc, ele pega o carro, pega a marmota, o filme brinca com isso, Ele pega a marmota e pega o carro e vai suicidar, tenta suicídio várias vezes, mas não adianta. No dia seguinte ele tá lá na cama do hotel, novamente, Acorda lá no mesmo dia da marmota, É um filme interessantíssimo porque, primeiramente, ele vai tratar disso, do hedonismo, do que leva essa posição insatisfeita, essa posição medíocre, Porque o hedonismo ele te deixa preso no tempo, Ele não te deixa evoluir, Ele, na verdade, rouba o seu tempo, ele te deixa escravo do tempo, simplesmente escorre perante suas mãos. E o filme entra aí que entra o grande estopim do filme, Que, assim, é surpreendente. Eu, quando assisti, realmente, eu fiquei sem palavras, falei, não acredito que um filme conseguiu pegar o fio da meada desse jeito, assim, foi sensacional. Que ele começa, de certo modo, no meio daquela depressão toda, ver a importância do tempo, Ver a importância do cotidiano, da vida simples, de tudo ali. E isso se deve por algumas questões. Primeiramente, um senhorzinho, Ele começa a ver que um senhorzinho de rua ele vai morrer. E ele tenta todo dia tentar algum modo de salvar esse senhor, Ele vai lá, tenta levar ele para o hospital, mas nunca dá certo, era o dia dele morrer. E ali, diante disso, o Phil começa a olhar para si mesmo e falar, poxa, eu também vou morrer um dia. Ele fica diante da morte também. E ali ele passa a ver tudo de um modo diferente. Ele
agora está empenhado em ajudar as pessoas, né? Agora o amigo lá que era chato, né? Ele vai, de algum modo, tentar ser cortês com ele, né? Ele começa, é incrível essa parte, ele começa a se interessar por arte, então ele paga lá uma moça para aprender piano, escultura no gelo, né? Assim, coisas muito interessantes, assim, referentes à arte, né? Em elevação do espírito humano. E é interessante porque antes, já que era tudo ensaiado com a Rita, né? Ele simplesmente falava as coisas na hora certa, no momento certo. Agora, ele com a virtude, ele melhorando como pessoa, começou a ser muito mais atraente para as pessoas, né? É uma cena muito engraçada, ele é chamado, assim, o cara melhor da cidade, etc. As senhoras gostam dele. Foi o senhor que arrumou meu carro. Foi o senhor que me ajudou tal coisa, né? Um rapaz lá ia morrer engasgado também, esse cara me ajudou no restaurante, etc. Então ele foi vivendo a sua função a fim de servir as pessoas, né? A fim de viver um amor verdadeiro, um amor genuíno, né? E é muito interessante que ele vai tentando ajudar as pessoas sem buscar um reconhecimento. Isso é importante. Porque antes ele exercia seu serviço simplesmente para ser reconhecido como tal, etc. O cara, né? E agora não, ele simplesmente quer servir as pessoas de um modo genuíno. E isso, de certo modo, reflete na vida dele, né? E tanto é que no serviço dele, ele começa a pensar coisas diferentes, né? Ele fala, que tal a gente tentar uma outra tomada e etc, talvez seja interessante. Ele faz um discurso, emociona as pessoas, né? Então, assim, de certo modo, a arte, de certo modo, o amor verdadeiro fez uma transformação dele do modo como ele vive o seu tempo, do modo como ele vive o seu dia, né? E é muito interessante, porque é um filme que se passa no inverno, né, e etc, e tem essa questão do tempo, porque ele, como jornalista do tempo, ele quer estar sob o controle de todas as coisas, né? E a gente percebe facilmente que no cotidiano não é assim, né? Há uma certa estação, há uma certa mudança dos tempos, né? E se a gente não for mudando com isso também, se a gente não for evoluindo, a gente fica parado, né? A gente perde a nossa vida. Então tem esse elemento da diferença de um indivíduo que foca nas coisas transitórias do indivíduo que foca nas coisas estáveis, né? Antes, na fase hedonista dele, era um cara extremamente focado nas coisas hedonistas, né? Nas coisas transitórias. Isso, querendo ou não, levou ele a atitudes suicidas, levou ele a atitudes depressivas, né? No momento que quando ele começa a focar em coisas estáveis, né? No momento ali que ele começa a notar o valor do tempo, que ele vai morrer um dia, né? O momento que ele começa a notar que verdadeiramente ele tem de servir as pessoas sem necessariamente ser reconhecido por isso, porque simplesmente porque é algo bom, o tempo começa a passar, né? E ali ele consegue viver o dia pleno, né? É muito interessante, depois de vários anos, talvez, ali, vivendo o mesmo dia, ele consegue viver genuinamente um dia pleno, né? Do lado da Rita, né? Ele consegue conquistar ela. E ali acaba, né? Vamos dizer assim, esse ciclo. O dia passa, ele consegue viver, enfim, passar para o dia seguinte, né? Porque ele focou naquilo que é perene, naquilo que é eterno. E isso me lembra muito Agostinho no livro sobre a felicidade, das coisas transitórias, né? Santo Agostinho, muito embasado também no livro de Eclesiastes, etc., fala muito dessa questão das coisas vãs, né? Da gente colocar o nosso coração em coisas vãs, que, querendo ou não, isso vai levar à depressão, vai levar à tristeza. Nós, seres humanos, dependemos de um ponto fixo, né? De um ponto estável do qual nós depositemos a nossa cabeça, né? A nossa esperança, o nosso coração. E isso é manifesto no filme de uma maneira surpreendente, né? Um filme que de início assim você realmente não dá muita coisa, mas assim da metade para frente o roteiro ele consegue dar um pulo que é surpreendente, assim, é realmente incrível, né? E aí o filme também termina, né? Aparece lá 6-1, né? Ou seja, acabou o ciclo, ele consegue viver outro dia e encerra o filme no mesmo jeito que iniciou, né? Que é o céu, né? O céu tem tanto esse elemento temporal, né? Ou seja, antes era inverno, agora é sol, né?
ele consegue construir uma família agora, né? Agora, genuinamente, ele ama as pessoas, genuinamente, ele quer construir uma família, e genuinamente, ele passa a amar a cidade. E isso é interessante também, que antes ele falava, ah, isso aqui é idiota, isso aqui é qualquer coisa. Mas não, ele consegue ver que no meio daquela simplicidade toda há uma harmonia muito grande, há uma beleza muito grande, né? E termina com isso, né, com esse fechamento do céu também, né, que tem esse aspecto metafísico da graça, né? Que esse tipo de virtude, esse tipo de mudança depende da graça, depende da oração, depende muito de uma abertura da qual nós venhamos realmente fixar naquilo que é mais estável possível, que é Deus, né? E é um filme sensacional, assim, realmente daria para mim aqui ficar falando horas desse filme, mas realmente fica aí a recomendação para vocês. É um filme um pouco antigo, né? Mas não deixa de ser menos incrível por isso. Então, por isso é hoje, pessoal. Peço que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. E é isso. Muito obrigado.